Bom, mais uma vez é muito bom tê-los aqui. Nós vamos dando continuidade, então, com o evento, com a conferência. E antes de chamar o nosso próximo palestrante, eu quero chamar aqui o Sr. Cláudio Salles, que tem um recado muito importante para todos nós. O que está sendo mostrado aí são cenas de uma série chamada Na Trilha da Energia, idealizada pelo Instituto Ascend Brasil, uma série de 5 capítulos. Um road movie. Criamos um personagem que começa a fazer perguntas sobre esse mundo da energia elétrica e vai obtendo as respostas. Essa série foi produzida nos primeiros 5 capítulos para TV Futura, TV Cultura. Depois fizemos a segunda série e agora estamos buscando fazer a terceira série. É o nosso Game of Thrones que vai se sucedendo. Deu muito certo, porque a análise mais conservadora em termos de número de espectadores que tivemos até agora nos dá um número acima de 500 mil espectadores. Na TV Futura ele ficou entre os 4 programas de maior audiência, foi repetido mais de 100 vezes a série completa. Enfim, é isso que nós estamos buscando na terceira, para a terceira. E por que eu faço esse anúncio? Porque, enfim, tudo isso é feito com recursos subsidiados, enfim, registrado na Ancine, que é tipo a Lei Rouanet do audiovisual. Enfim, são empresas que tenham disponibilidade ainda, enfim, de usufruir desse benefício fiscal. Nós estamos passando o Pires aqui para poder completar. Nós temos um orçamento, já estamos a meio caminho andado, em torno quase 50% da necessidade já levantada, mas a Ancine mudou a regra, né? Mudou a regra e nós temos um deadline agora até dezembro para, enfim, para apresentar não mais 50% dos recursos já aportados, mas 80%. Portanto, nós estamos correndo como loucos para ver se chegamos perto desse número, sem o que teremos que reduzir o escopo dessa terceira série, o que não gostaríamos de fazer. Estou fazendo esse anúncio porque eu sei que tem gente de muitas empresas aí na plateia. Quem tiver a possibilidade de considerar isso, enfim, não é out of pocket da empresa, enfim, é incentivo fiscal, e o produto existe, é bom e já reconhecido por mais de 500 mil de pessoas. E vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Cláudio. Vamos à segunda palestra deste painel, recebendo o Sr. Ken Schisler, ele que é diretor de soluções e respostas à demanda da Enel X. Ele supervisiona um negócio de desenvolvimento de novas oportunidades de respostas à demanda da Enel X em 15 países, espalhados em 4 continentes. Além da sua experiência empresarial, o Sr. Ken foi regulador da Comissão de Serviço Público do Estado de Maryland e tem lecionado na Escola de Regulação de Energia de Florença. Lembrando que após a apresentação do Sr. Ken Schisler, nós teremos aquele momento de perguntas, então, já à medida do possível, adiantando as questões. Senhoras e senhores, vamos receber o Sr. Ken Schisler. Obrigado. Quero começar agradecendo à equipe do Instituto Ascend Brasil pelo convite para participar dessa conferência e compartilhar algumas das minhas reflexões sobre o consumidor do futuro. Também estou animado por estar em São Paulo mais uma vez, de ver alguns velhos amigos e conhecer muitos novos. Hoje estou animado para falar um pouco sobre como é o futuro do ponto de vista dos clientes e como o que está acontecendo atualmente, como os clientes estão afetando todos nós e os impactos disso no futuro. Uma coisa que quero destacar agora, no começo, é que eu não sei exatamente como será o futuro. Ninguém realmente sabe. Há muita inovação ocorrendo na tecnologia do cliente. Nós estamos vendo os clientes
vendo os custos de implantação de tecnologias como baterias e tecnologias de controle de carga caindo muito rapidamente. E com a diminuição dos custos, a tendência é uma maior adoção dessas tecnologias por parte dos consumidores. Estamos vendo inovação em novos modelos de negócio e novos agentes do mercado, trabalhando com clientes, como na minha empresa NLX. Somos o que é conhecido como um agregador da demanda. Ao invés de termos como foco a venda de energia, gerenciamos a flexibilidade da demanda que os clientes têm atrás do medidor. Estes novos modelos de negócio e novos agentes são nutridos pelos avanços da tecnologia e oportunidades vindas de mercados de eletricidade mais liberais ao redor do mundo. Essas coisas também estão acontecendo no Brasil e o ritmo dessa mudança vai aumentar em breve. Perfect. Estamos no início do que Klaus Schwab, o presidente do Fórum Econômico Mundial, chamou de quarta revolução industrial. Na primeira revolução industrial, água e vapor começaram a substituir o trabalho humano ou animal. Na segunda, tivemos linhas de montagem e produção em massa movidas à eletricidade. Na terceira, usamos computadores para automatizar grandes partes do processo industrial. Agora, estamos na quarta revolução industrial. A quarta baseia-se no progresso da terceira, mas essa tem impactos de nível sistêmico. Essa é caracterizada pela integração de máquinas, como máquinas, comunicação e gerenciamento, de sistemas envolvendo milhares, dezenas de milhares ou mesmo milhões de pontos operados em um sistema, como se fosse um sistema de sistemas. A realidade do que isso guarda para a humanidade está apenas começando a ser entendida, mas o que está claro é que a inovação e a mudança vão agora perturbar quase todos os setores industriais e a mudança vai evoluir de forma exponencial, diferentemente das outras 3 revoluções industriais, em que a mudança ocorreu de forma linear. Com certeza, a quarta revolução industrial também está acontecendo com os clientes do setor de energia. Temos hoje uma série de tecnologias que estão por trás dos medidores e estão mudando drasticamente a forma como os consumidores utilizam a energia. As tecnologias de armazenamento de bateria, controle de carga e análise de dados estão permitindo que os clientes se tornem muito mais flexíveis e, assim, temos a capacidade de gerenciar e otimizar a flexibilidade desses recursos como um sistema, ao invés de otimizar os componentes individualmente. A energia renovável intermitente está cada vez mais comum, como muitos disseram, assim como veículos elétricos e estações de recarga de veículos. A intermitência deles torna essas cargas mais desafiadoras, incentivando da previsão de mudanças de oferta e demanda. Por fim, há mais informações do que nunca
sobre os mercados de energia e as condições do sistema. E agora temos a capacidade de transmitir todos esses dados na velocidade de luz e tomar decisões com base em análises de dados para otimizar o consumo, produção e armazenamento de energia. Cada uma dessas tecnologias, individualmente, é uma inovação da terceira revolução industrial. Mas o que transforma isso em uma inovação da quarta revolução é quando cada um desses elementos trabalha em conjunto. Todos eles podem ser ligados numa rede e funcionam como num sistema que otimiza a produção e o consumo de energia. Vocês podem entender o uso de um algoritmo para determinar como agendar o consumo no nível de uma fábrica, por exemplo. Vocês também podem entender, pelo menos conceitualmente, como fazemos previsões de produção de energia renovável com base em informações meteorológicas e sabemos quando carregar ou descarregar baterias ou ajustar a demanda dentro de uma fábrica ou carregar e descarregar um veículo conectado. Aqui estamos vendo um cliente que possui uma bateria, painéis solares e, claro, máquinas, ar-condicionado, refrigeradores, caldeiras, etc. Conhecemos as condições e restrições da bateria, seu estado de carga e as taxas de carga e descarga. Também temos os requisitos de demanda do prédio, dados sobre as condições atuais e previsões de demanda futura e produção solar. Além disso, temos sinais do mercado ou requisitos do programa de flexibilidade que podem ser incluídos como entradas. Com todas essas informações, nós então encontramos a solução ideal para o próximo intervalo e despachamos todos esses recursos de maneira ideal e podemos executar o algoritmo novamente cada hora, cada 15 minutos, cada 5 minutos ou quando for necessário. Quando há uma alteração numa condição, o algoritmo usa os dados para calcular a próxima solução ideal. Espero que vocês possam começar a ver os benefícios que isso pode trazer para o cliente, para economizar, otimização de energia e uma melhoria da confiabilidade. Okay. Não observamos mais a curva de demanda líquida de uma fábrica ou de um prédio comercial que flui através de um medidor. Ao invés disso, analisamos o uso, a flexibilidade da geração e do armazenamento e as cargas individualmente. Nós coletamos e avaliamos os dados de todos esses recursos no local e, em seguida, nós consideramos as condições da rede e os sinais do mercado. E então determinamos a melhor estratégia. E podemos fazer tudo isso com a tecnologia de controle. Mas isso não para por aí. Somos um agregador de recursos do lado da demanda. Isso significa gerenciamos e otimizamos a flexibilidade de várias empresas ao mesmo tempo. Nós não somos apenas capazes de otimizar a produção e consumo de energia numa empresa em específico, mas com a tecnologia, somos capazes de executar
a otimização ao longo de um vasto portfólio. Estabelecemos uma hierarquia de comandos para determinar a solução que leva em consideração todas essas restrições internas, tanto no nível local como no nível do sistema. Podemos, então, gerenciar o sistema em tempo real de maneira integrada para uma variedade de edifícios ou fábricas ou uma frota de ônibus elétricos, sistema de metrô ou bombeamento de sistemas de água e esgoto em uma cidade como São Paulo. Este é o poder da quarta revolução industrial. São centenas, milhares, até mais pontos de controle de carga individuais ou recursos de geração distribuídos operando em harmonia para alcançar uma solução ideal. Espero que vocês também possam entender que isso não é tão difícil de realizar do ponto de vista da tecnologia. Isso não é uma ideia futurística. Podemos fazer tudo isso disto hoje. Vocês acham que isso está mudando a maneira como os operadores da rede estão pensando no planejamento e operação das redes de transmissão e distribuição? Podem apostar que sim. Não há dúvida de que toda essa flexibilidade, a capacidade de controlar cargas, geração distribuída e armazenamento de recursos em grande escala vai fazer com que a demanda se torne mais imprevisível para as operações do sistema. Haverá um aumento na variabilidade de carga, tanto em termos de planejamento do sistema, quanto em operações em tempo real. Acredito que a incerteza pode ser um problema potencial para o setor de energia e reguladores. Mas não precisa ser um problema, e não será um problema se o Brasil for um participante ativo na transformação de energia que está acontecendo na maneira como os clientes utilizam energia. Só haverá um problema se o sistema não evoluir para atender às condições de mudança. A boa notícia que estou aqui para compartilhar com vocês é que a mesma tecnologia de demanda para clientes também cria novas ferramentas e soluções para empresas de distribuição e operadores de rede. Na verdade, a minha opinião é que os operadores do sistema vão precisar da flexibilidade dos clientes como recurso para ajudar a gerenciar as operações e planejamento da rede do futuro. O aprendizado que quero compartilhar hoje é que o Brasil deve descobrir como gerenciar essa mudança e também como usar esse lado da demanda para suprir as necessidades do sistema. No futuro, simplesmente não será possível gerenciar todo o sistema apenas da geração centralizada. Além disso, várias das mudanças que a rede sofrerá ao longo do tempo são aquelas nas quais a flexibilidade do lado da demanda é adequada para solucionar. Permite-me dar alguns exemplos. Aqui vocês podem ver a curva de geração de carga no ano passado na Grã-Bretanha.
O eixo X representa todas as horas do ano, na hora de maior demanda para menor demanda. O eixo Y representa a capacidade operacional de geração necessária para atender a demanda. As barras verde e laranja, na parte inferior, representam a geração eólica e solar durante as mesmas horas. O que quero demonstrar é que qual é a demanda líquida deve ser atendida quando se subtrai a geração renovável intermitente. Aqui a linha rosa representa a curva de demanda residual após subtrairmos a geração renovável. Como a geração renovável é intermitente, a produção de energia, obviamente, nem sempre coincide no sistema. Durante as horas pico é necessário haver uma capacidade significativa disponível caso a produção de energia renovável seja menor. Isso significa que, sem a flexibilidade da demanda, haverá uma grande quantidade de capacidade de geração no sistema que vai operar apenas um pequeno número de horas no ano. É extremamente caro e ineficiente manter centenas de megawatts de uma geração convencional que raramente são usados. Por outro lado, usando os recursos da demanda, como demonstramos em mercados no mundo todo, é possível focar nos recursos da demanda que podem ser despachados para redução durante essas horas. E é muito mais eficiente economicamente falando. Outro impacto do aumento das energias renováveis e das tecnologias de energia mais flexíveis e aumento das necessidades do sistema. Vou para outra parte do mundo agora para examinar uma história recente no sul da Austrália. Num estado na Austrália que está vivenciando grandes aumentos nas energias renováveis. Vocês podem ver que o que está acontecendo é que o sul da Austrália agora enfrenta 2 picos diários substanciais. Todos os anos há um aumento do requerimento da capacidade de atendimento da rampa. O que isto significa é que há uma necessidade de recursos de geração convencionais ou outros recursos, como resposta da demanda ou armazenamento, que devem estar disponíveis para gerenciar aumentos e diminuições da demanda que ocorrerão todos os dias. Aqui está como o futuro no sul da Austrália está previsto pela Australia Energy Market Operator. Vocês podem ver neste slide que na próxima década a maior necessidade de recursos no sul da Austrália não será energia ou capacidade de pico. O sistema precisará de fontes que possam aumentar e diminuir várias vezes ao dia e fazê-lo rapidamente. Embora muitas fontes de geração, especialmente hidroelétrica, possam aumentar e diminuir rapidamente, a necessidade de manter esses recursos em reserva para fornecer energia pode mudar radicalmente a economia do sistema elétrico. Nem sempre a maneira mais econômica de gerenciar um sistema é usar essas usinas como fontes de flexibilidade. Mas isso pode ser necessário, porque as necessidades de flexibilidade se tornarão muito relevantes. Os recursos hídricos, como muitos outros tipos de usinas,
foram construídas para fornecer energia, e é isso que eles são bons de fazer. Obviamente, os recursos do lado da demanda, especialmente o armazenamento de energia, podem ser utilizados para ajudar a achatar algumas dessas curvas de demanda. Aqui está o exemplo final que quero compartilhar com vocês. Essa é uma ilustração de um problema que está surgindo em muitas partes do mundo, nas quais há uma introdução significativa de energia solar e eólica. Este gráfico foi preparado por alguns pesquisadores que analisavam o sistema de energia nórdico. Isso mostra o impacto de sistemas de menor inércia quando quantidades crescentes de geração renovável estão fornecendo energia e os recursos renováveis estão substituindo as grandes usinas tradicionais que operam em tempo real. As grandes usinas tradicionais são grandes máquinas pesadas que produzem muita inércia, enquanto a geração renovável é mais leve e, portanto, tem menor inércia. Este gráfico mostra o que acontece quando ocorre um imprevisto, como a perda de uma usina ou linha de transmissão. É claro que quando um imprevisto ocorre, a frequência cai até que uma oferta adicional seja injetada no sistema para substituir a perda de energia. A queda da frequência acontece muito rapidamente, como já sabemos. Quando há uma grande quantidade de energia renovável no sistema em tempo real, durante um dia com muito vento, por exemplo, a taxa de decaimento da frequência acontece muito mais rapidamente devido à menor inércia do sistema. De fato, o decaimento da frequência pode ocorrer tão rapidamente que a geração convencional pode não ser capaz de responder com rapidez suficiente. Esse é um problema potencial de confiabilidade, é claro. Esse também é uma área comprovada em que os recursos do lado da demanda são muito bons para fornecer uma resposta. Na verdade, os recursos do lado da demanda podem responder muito melhor do que usar os recursos de geração para responder e atender essa necessidade. Aqui estou compartilhando um gráfico de um imprevisto e a resposta do portfólio da NLX na ilha norte da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem um sistema dominado por recursos hidrelétricos de forma semelhante ao que ocorre no Brasil. Mas, em relação aos serviços de frequência de resposta, a Nova Zelândia abriu seu regulamento para permitir que a demanda fornecesse esse serviço. Hoje, a grande maioria desse serviço é fornecida pela resposta da demanda, não por geradores. Os clientes participantes respondem desligando a carga quando a frequência atinge um limite predefinido. E aqui esse limite é 49,2 Hz. Como vocês podem ver, a maior parte da resposta ocorre a aproximadamente 1/10 de segundo. Por outro lado, esperamos uma resposta mais lenta da geração, talvez vários segundos, o que significa que a frequência continuaria a cair até que o gerador pudesse recuperar a frequência. De fato, de acordo com as regras da Nova Zelândia, a resposta da demanda tem um padrão muito
mais rigoroso. Responder em 1 segundo à redução total, enquanto para geração o padrão é responder em 6 segundos. Nos últimos slides, mostrei alguns exemplos de situações nas quais a resposta da demanda pode ser usada para atender algumas condições específicas da demanda. Neste slide, vocês podem ver esses serviços no contexto mais familiar do mercado de eletricidade existente. Em muitos mercados ao redor do mundo, a resposta da demanda tem permissão para concorrer diretamente com os mercados de eletricidade por capacidade ou potência, energia e serviços ancelares. Ainda não chegamos nesse ponto no Brasil, mas podemos chegar em alguns anos. A resposta da demanda tem muitas aplicações diferentes. Alguns clientes podem participar de alguns programas, mas outros não. Os clientes têm características diferentes. Alguns podem responder rapidamente, enquanto outros precisam de mais tempo para responder. Alguns clientes conseguem reduzir por um longo período, mas enquanto outros não conseguem ficar offline por mais de algumas horas. Devido à diferença entre os clientes, diferentes clientes podem ser apropriados para um tipo de resposta de demanda, mas outros não. Alguns clientes com muita flexibilidade podem até fornecer vários serviços. Por esta razão, eu gostaria de encorajar o Brasil a pensar sobre o papel que os clientes podem desempenhar numa variedade de situações para melhorar a confiabilidade, melhorar a eficiência e reduzir custos. Existem muitas condições de rede nas quais a flexibilidade do cliente pode ajudar com as necessidades do sistema em tempo real e no planejamento do sistema. Mencionei no início da minha apresentação que a inovação no setor elétrico está atraindo novos tipos de participantes do mercado, como agregadores de resposta da demanda. Quero falar um pouco sobre o que os agregadores realmente fazem para ajudar os clientes. Acabei de falar sobre as diferentes funções que a resposta da demanda pode desempenhar nos mercados de eletricidade. O papel do agregador é apresentado aqui. A primeira coisa que fazemos é ajudar o cliente a identificar sua flexibilidade. Quanto a cliente pode reduzir, qual rápido, quanto tempo eles podem manter uma redução. Depois de termos um grupo de clientes e sabemos as capacidades de cada cliente, o segundo passo é combinar as flexibilidades do cliente em um portfólio que possa atender aos requisitos do programa de resposta da demanda. A terceira coisa que fazemos é vender essa flexibilidade como um agente do cliente ao operador do sistema ou uma concessionária. A função do agregador é lidar com muitas atividades que são difíceis e complexas para os clientes realizarem sozinhos. Uma outra função importante de um agregador é gerenciar riscos. Os clientes têm diferentes capacidades em diferentes momentos do dia ou do ano. Por outro lado, quando você oferece um recurso a um programa, o operador do sistema espera um bom desempenho.
muitas vezes existem penalidades se o desempenho estiver abaixo das expectativas. Um agregador gerencia todas essas diferentes capacidades dos clientes em um portfólio para que o grupo de clientes possa fazer reduções com mais confiabilidade do que os clientes individualmente. Em algumas regiões, os reguladores tentaram criar programas sem o auxílio dos agregadores. Em quase todos os casos, os programas não conseguiram atrair participação suficiente porque pouquíssimos clientes podem participar sem o auxílio de um agregador. Eu quero parabenizar a ANEEL por isso, já que eles apoiaram a função dos agregadores quando aprovaram um programa piloto de RD que se iniciou no ano passado. Agora, eu quero usar alguns minutos para falar sobre os clientes. Quando pensamos nas diversas maneiras que a resposta da demanda e flexibilidade em geral podem ajudar o sistema brasileiro, precisamos pensar no que motiva os clientes. Temos que projetar programas que os clientes vão querer participar e que possam ter sucesso. A primeira coisa que precisamos reconhecer é que a principal atividade dos clientes é usar a eletricidade, não desligá-la. Participar da resposta da demanda não é a coisa mais importante que eles fazem. Os clientes podem trazer muito valor agregado aos sistemas elétricos, mas precisamos tornar os sistemas atraentes aos clientes. Os clientes podem ganhar uma quantidade de dinheiro considerável participando de programas de flexibilidade, mas o dinheiro nunca será a consideração mais importante. As questões mais importantes para os clientes são estas listadas aqui. Precisamos mostrar aos clientes que, quando alteramos os procedimentos operacionais em uma empresa, podemos fazê-lo sem causar danos às pessoas. Certo? Temos que garantir que os planos de redução não irão causar danos às máquinas, o que poderia custar milhões para substituir ou consertar, além da perda de produtividade. Temos que garantir que qualquer estratégia de redução de demanda não irá causar danos ao produto que o cliente está produzindo. Por fim, precisamos encontrar estratégias de redução de carga que não causam uma redução substancial na produtividade. Essas são todas as coisas que precisamos abordar antes que qualquer cliente participe de um programa de flexibilidade. Existem estratégias comprovadas para todas essas questões, mas, às vezes, o desenho das regras de um programa de flexibilidade pode dificultar a abordagem dessas questões. E, claro, se você não puder dar aos clientes as certezas necessárias, eles simplesmente escolherão não participar. Aqui está uma lista das principais opções de design que a ANEEL, o ONS ou CCE precisam considerar na concepção de qualquer programa de resposta de demanda de sucesso. É claro que as decisões devem ser baseadas nas necessidades do sistema, mas vocês também devem levar em consideração o que os clientes estão dispostos a fazer.
é preciso haver um equilíbrio entre as necessidades do sistema e o que os clientes estão dispostos a fazer quando cada uma dessas opções é considerada. Além disso, cada uma dessas opções é importante. Se tivermos boas regras para todas elas, mas uma regra ruim para uma ou duas, não haverá participação. Temos um exemplo real disso aqui no Brasil. No início de 2018, a ANEEL aprovou o programa piloto de resposta da demanda e este programa está programado para terminar no final deste ano. Quero parabenizar a ANEEL por tomar essa iniciativa. É importante começar em algum lugar e os programas pilotos são uma boa maneira de ganhar experiência. No entanto, infelizmente, o programa não alcançou o resultado esperado. Embora seja possível que um problema seja inadimplência no mercado, a minha humilde opinião é que esse não seja o principal motivo pelo qual o programa não atraiu participação. Este programa piloto possui algumas regras que o tornam pouco atraente para os clientes. Algumas das regras do programa são favoráveis, mas há alguns elementos das regras que as tornam arriscadas ou potencialmente preocupantes para os clientes. E o potencial benefício não compensa o esforço. Como resultado, quase não houve interesse nesse programa. Eu não estou aqui para criticar a ANEEL. Existem muitas boas ideias no programa piloto, mas também existem algumas regras que tornam o programa pouco atraente para os clientes. Eu acho que com alguns pequenos ajustes o programa pode ser bem sucedido. No início desse ano, a área técnica da ANEEL considerou algumas propostas para melhorar o programa no futuro. Ao invés disso, a diretoria decidiu estender o programa existente até o final deste ano, adiando uma decisão para o futuro, para dar tempo de resolver o problema de inadimplência. Compreendo perfeitamente o que eles fizeram e por quê, e valorizo todo o apoio deles no passado. Espero que possamos reiniciar essa discussão em breve com a ANEEL e que possamos ter um programa novo e aprimorado no futuro. Incentivar a flexibilidade dos clientes é importante por várias razões. Ter mais flexibilidade na demanda tornará o sistema brasileiro mais eficiente e confiável e, assim, as empresas brasileiras poderão ser mais competitivas ao redor do mundo. Também queremos que a flexibilidade seja um novo recurso para que os operadores de sistema possam gerenciar os novos desafios que as energias renováveis, veículos elétricos, armazenamento de baterias e tecnologias avançadas estão trazendo para o Brasil. Atualmente, há uma enorme quantidade de valor escondido que está esperando para ser liberado. Estou animado para trabalhar com funcionários públicos e como o setor de energia para ajudar e transformar esse incrível potencial de criação de valor em realidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e por me receberem também nesse meio retorno ao Brasil. Obrigado.
Nós que agradecemos, Sr. Ken, pela sua apresentação. Abriremos nesse momento para perguntas. Eduardo já está aqui. Por favor, Eduardo. So, do we keep the plan? Do I go in English? What do you prefer? Inglês, sim. English? Okay. Então, Ken me pediu para fazer em inglês. Eu acho que, do jeito que eu vou perguntar, provavelmente todo mundo vai ter uma boa compreensão. So, Ken, first of all, I'm getting feedback on my WhatsApp. People really appreciate not only you covering the conceptual aspects of demand. Desculpe. Yes. Ela precisa falar inglês. But I can I just speak Portuguese? Okay. What's more convenient for you? Okay. Chinese. Xexé. Vou tentar. English? Yeah? Okay. All right. Whatever you prefer, yeah? People really appreciate that you're not only covering the conceptual aspects of demand response, but also that you're giving us a lot of coverage on actual applications and actual projects that I just assume that you're running or overseeing across the world, around the world. Having said that, what would be a project or a typical application that you would consider a global benchmark? Something that you're proud of, you would really emphasize in terms of transferring the knowledge that you learned abroad into Brazil? Okay, maybe I can give two quick examples. One of them was this concept of frequency response with an aggregation of clients. This service is very much needed in many, many parts of the world, and we work to pioneer this service, and many grid operators around the world are creating this opportunity for the demand side to provide a very sub-second frequency response. And now in New Zealand, something like 80% of this service is not provided by generators because demand response can do it better, leaving those resources, the generation resources, to provide energy to a system that needs it. Another global benchmark is in some parts of the world, these markets are changing, but we have markets for capacity. And in these markets, you can, if they are open, competitive markets, you can calculate the significant savings because demand is able to participate and compete against generation. And when we've done that in market after market, demand response has the participation of demand response, essentially clients making themselves available to be flexible, has created billions of dollars in savings, which if you think about it, those are billions of dollars that can be spent in the economy, creating jobs and creating increased competitiveness in those regions. So those are sort of, what are the dollars saved is one benchmark. How much can you save for your economy? And the second one would be, are you solving a real world solution with these resources? Great. You mentioned that the client was available to be flexible. And that's a very good amount of questions coming on this direction. Okay. How do you, first of all, typify and how do you incentivize those clients to remain available and flexible or to even regulate this type of behavior? Many very good questions today. People are good. Yeah. Well, in short, we pay customers to be available to respond and to provide a good quality service.
And both of those types of payment become important, because if you are, for example, a factory that needs to have the ability to shut down, always ready, there's a cost to maintain that ability. You need to have people designated to do the jobs. You need to have technology that is ready to go when you need it. So the availability payment is an important way. And then the second payment is we want good performance. So part of the sort of special talent of an aggregator is to put together a portfolio of customers that can perform under a wide variety of circumstances. So how do you get them to do it? You pay them. But in addition, you also need someone with the skill to put together a group of customers that can perform. Some can perform in the morning, some can perform at night, some can perform for 8 hours, while others maybe can perform or reduce only 2 hours. So the idea of the portfolio effect is how you increase the reliability of this resource. I don't mean to ask for free consulting, but there's a follow-up question on that too. One person is asking, listen, I really want to implement it, but probably I will need to approve some investments in my company so that I can be flexible, so that I can be available. Who will help me with that? The aggregator? Who is the person who will take my hand and lead me towards that path? The traditional model the traditional business model for aggregators is we share in the payment stream or savings generated for the customer. So there may be an upfront investment, but usually demand response compared to building a generation or compared to purchasing storage is really low CapEx. It makes it a very efficient resource. It may involve doing some training to some employees in a building, or maybe changing the production schedules some, but it's not large CapEx. So the investments may be in communications or in metering, advanced metering, but that may be about it. So it's a relatively low CapEx with sort of low barriers to entry for consumers to be able to participate. Okay, another cluster of questions. What would be the most predominant steps, regulatory steps, in order to allow the implementation of DR in the operation of the Brazilian system, based on what you know already? Well, I've been thinking an awful lot about the Brazilian system. One opportunity I'd like to explore is related to this pilot program that is about to end. The cost of out-of-merit dispatch creates a tremendous value-add opportunity. It is, to me, it's an interesting problem because it is the cost of out-of-merit dispatch is a classic market failure, because there is no client that pays for the electricity system that has any incentive to reduce this cost, because this cost is socialized across the entire system. To me, this presents to me a tremendous opportunity to use flexibility resources to help reduce that cost. But of course, it's going to require some regulatory change to allow recovery of that cost. And to do that, I think you need to be able to show that the benefits of the service are going to be much higher than the costs of the service. But I think that's a real world opportunity to provide service here in Brazil from the wholesale market side. And then in addition, distributors have significant congestion on their systems. And I think we saw an example in New York. Flexibility can provide significant value to distributors as well, to help sort of spread out the cost of investment in new substation upgrades and address other sort of distribution related issues. So there are opportunities both in the supply market in Brazil and also on the distribution system. Okay, I received a lot of large group of
questions related to tariff adjustments, but I'm afraid we don't have time for that. Last question that I'd like to address, and I don't mean to get dark or negative, but on the flip side of the first question, do you recall any type of project that you implemented in the world that failed spectacularly? And if so, what were the reasons for that failure so that we can learn from it? So that's a good question, and a little bit of that will be some of the special sauce of being an aggregator. But we've had, my company was a startup back in about a decade ago, and the important thing is because you're dealing with a large number of customers, one would expect that the law of large numbers would mean that this resource is going to be more reliable than a single generator. So if a generator fails, you may lose all of the production from that generator. But in a group of 1,000 customers, maybe some of them don't perform, but you get the production of the rest of them, so that you would expect that these resources should be more reliable. But one of the important lessons we learned to make sure that we were reliable, and we learned the hard way, unfortunately, was that you have to address those single points of failure. When you're managing a network of distributed resources, you have to make sure that you built into your system redundancy in order to make sure that those single points of failure cannot cause your entire network to fail. Okay, thank you. That will be all, Ken. Okay, thank you. Muito obrigado mais uma vez a apresentação, obrigado à moderação, Eduardo. Senhoras e senhores, vamos dar início então ao painel de debate, por isso nós convidamos ao palco a senhora Ângela Gomes, superintendente da regulação, superintendente de regulação da Light, o senhor Christopher Vlavianos, ele que é presidente da Comerc Energia, senhora Fabiana Velar, também ao palco, diretora de regulação, planejamento de negócios, inteligência de mercado e marketing dos negócios de mercado da CPFL Energia, o senhor Rodrigo Limpe, diretor da ANEEL, e os diretores executivo e de assuntos econômicos e regulatórios do Instituto Ascende Brasil, doutor Eduardo Monteiro e doutor Richard Lee, respectivamente, que irão moderar este debate. Por favor, podem ocupar os lugares. Tem a palavra, então, o doutor Eduardo, doutor Richard, para moderar esse debate. A gente já tinha adiantado para os quatro, todos receberam as nossas ligações para dar um pouco do tom do debate. O Richard vai me ajudar aqui. Tem uma lista inicial, só para rolar a bola. Não necessariamente todo mundo tem que responder a mesma pergunta, e fiquem à vontade para intervir nos momentos que vocês julgarem adequados. Começando meio que top-down, queria que o Christopher, já que a gente está falando de consumidor do futuro, né, um tema muito predominante, quase que clássico, em que sentido a abertura de mercado beneficia o consumidor, quais são os limites desse benefício, de que maneira você acha que o consumidor percebe que a abertura o beneficia ou não, e de que forma vocês o ajudam a enxergar esses limites da abertura. Logo em seguida, a Fabiana falar um pouquinho da experiência que vocês têm, tanto em estudos mais acadêmicos quanto mais reais, sobre esses limites, inclusive da migração regulada para o livre. Tá? Então, começar a rolar a bola, depois a Ângela e o Rodrigo, por favor, tá bom? Bom, obrigado pelo convite, né, primeiro, parabéns pelo evento, excelente evento, né, Cláudio, Richard, Eduardo, Alexandre. Bom, a vantagem do consumidor, né, são várias, né?
a primeira vantagem que ele tem quando ele migra para o Mercado Livre, logicamente, é a questão do custo, né? A primeira coisa que ele vê é se ele está reduzindo o custo em relação à situação atual que ele está. Mas isso é no primeiro momento, né? A partir daí, o que o consumidor quer é previsibilidade, né? A tarifa cativa não dá previsibilidade para o consumidor, e isso é um problema principalmente para os grandes consumidores, né? O grande consumidor ele quer saber qual que vai ser o custo dele, né, no orçamento no ano seguinte, de preferência, se esse custo for reduzindo ao longo dos próximos anos, melhor ainda. Então, a visão é essa, né? Existe uma visão em relação ao consumidor aprender sobre energia, né? Nenhum consumidor antes sabia nada sobre energia, então ele passa a se envolver na decisão. O que a gente procura fazer não é dizer o que ele tem que fazer, apesar de muitos deles falar, não, faz aí que vocês que sabem fazer, mas o que a gente quer é dividir o conhecimento, a responsabilidade, a decisão com eles, né? O apetite ao risco que esse consumidor tem. Então, é uma forma dele começar a gerenciar um insumo que antigamente ele não gerenciava, né? Hoje nós estamos aqui falando, né, o dia inteiro sobre coisas referentes ao consumidor, né? A decisão que o consumidor tem em relação ao que ele vai fazer, como que ele vai usar essas novas tecnologias, esses novos benefícios, não só para essa redução de custo, né, mas para ele entender o que acontece com a energia. O que a gente faz é ajudar ele a entender, é um setor complexo, é um setor regulado, as mudanças na regulação são muitas, mas ele passa a ser um agente de decisão sobre esse insumo, que é muito importante. Às vezes é o segundo, terceiro, quarto custo de um consumidor. A questão da abertura do mercado é uma questão de você sair de um modelo hoje, que é um modelo de previsão futura de necessidade de energia baseada em contratos de longuíssimo prazo, e que deixam um legado para a distribuidora em termos de contratos, e esses contratos vão ficando cada vez mais caros, né? Não tem como um contrato de 30 anos reajustado pela inflação se manter competitivo, né? Então, o modelo de contratação da energia ele é muito bom para um project finance, mas ele é muito ruim para quem fica com essa conta depois, que é o consumidor. Então, esse modelo de contratação de energia ele é um modelo só para energia, né? Se você vai fazer uma fábrica de frango ou uma mineradora, você não vai vender seu minério ou seu frango por 30 anos, num preço fixo reajustado pela inflação. Então, acho que essa é uma questão que hoje começa a mudar com o consumidor indo para o mercado, contratando energia, né, e participando da financiabilidade, uma vez que o modelo de financiabilidade, principalmente em relação ao subsídio de taxas de financiamento, vem mudando, né? E, como vocês podem perceber, tem muita empresa fazendo projeto para o Mercado Livre, né? Isso é um sinal de que o Mercado Livre também pode ajudar a financiar a expansão do setor. Obrigado, Cristian. Então, Fabi, aqueles 30% clássicos lá do consumidor que, por conforto, ou por falta de informação, até por falta de interesse, nunca sairia do ACR, do mercado regulado, né? E aí engata também, falando um pouquinho sobre o comercializador varejista, se a Ângela quiser ter alguma reação em relação a as palavras do Cristo, fica à vontade. Rodrigo também, do ponto de vista do regulador, como é que você interpreta, né, essas provocações do bem aqui do Christopher em relação às vantagens dessa migração ACR-ACL, inclusive em relação ao conforto ou desconforto que esses dois tipos de modelos extremos trazem para o papel do regulador, né, olhando para o longo prazo. Bom, vamos lá. Também queria agradecer a oportunidade e o evento incrível
aqui organizado por vocês. É sempre muito bom estar com esses colegas que eu tanto admiro e poder dividir um pouco do que a gente tem estudado dentro de casa e trocado também entre a gente. Acho que o Christopher começou muito bem dizendo que, trazendo um pouco da experiência, né, de como é que a gente acessa esses clientes do ponto de vista de novas migrações, e aí ele sempre está realmente se comparando com o mercado cativo, ou seja, o que eu pago hoje e o que eu vou pagar, mas, numa segunda onda, ele já esqueceu esse mundo, e aí ele está sempre mais buscando cada vez mais a competitividade e a previsibilidade, sem sombra de dúvidas. Então, a gente percebe esse movimento que, lá atrás, né, a CPFL foi uma das primeiras comercializadoras, então a gente tinha realmente grandes clientes na nossa base de comercialização, e agora, cada vez mais, consumidores de menor porte, que também tem um custo expressivo, assim como o Kiko Christopher disse aqui, na sua composição de custos, mas que passa a não ser mais tão significativo assim quando a gente está falando de clientes de menor porte. E aí, o que movimenta esses clientes a esse novo desafio, a migrar para o Mercado Livre, a buscar uma oportunidade? Certamente é a questão econômica que a gente vive e a busca por uma maior competitividade no seu nicho de mercado. E aí entra a questão do papel do varejista, trazendo um pouco da experiência que a gente tem vivido. Eles tá muito focado em clientes que são multi-unidades. Raramente, eu acho que eu não conheço nenhum, não sei se o Christopher tem essa experiência, de um cliente único, com uma única unidade, que migrou para o comercializador varejista. Geralmente, são realmente, dos nossos clientes, na nossa base, os que têm múltiplas unidades. E aí, muito porque essa gestão no Mercado Livre não é tão simples assim, e o comercializador varejista acaba fazendo esse papel. Por outro lado, é inevitável que a gente precifique os riscos atrelados ainda existentes na comercialização varejista, e aí sim esse nicho de mercado perde a competitividade, porque, no fim do dia, acaba sendo um produto mais caro do que a comercialização convencional. A gente enxerga que ainda tem algumas oportunidades de melhoria. Essa semana mesmo, a gente viu aí o posicionamento do Ministério em relação à solicitação, e aí o pleito da própria CCE. Então, a gente enxerga que, provavelmente, desdobramentos, talvez num futuro, virão para o comercializador varejista, e, certamente, a gente entende, aí você pediu para eu falar um pouco dos limites. Esses limites para a migração, é inevitável que eles vão diminuindo cada vez mais. Diante de tudo que a gente viu aqui hoje, das lições que a gente teve com as brilhantes apresentações, não tem como voltar atrás deste movimento em que o cliente realmente toma para si o poder de decisão, de buscar, de correr atrás, de ser mais competitivo, de reduzir em todas as suas linhas de custo uma oportunidade aí de aumentar a competitividade. Certamente, a energia elétrica é uma delas. E, se não for migrando para o Mercado Livre, que acaba sendo o meio mais fácil de você ter e mais rápido de você ter esse benefício, será buscando outras oportunidades, como todas que a gente acabou visitando aqui. Da minha parte, não dá para deixar de falar, porque o Luiz Barroso falou que a abertura de mercado no Brasil é um processo complexo, né, e a transição energética como um todo, e também porque há contratos legados, né? E, de fato, eu colocaria uma terceira pimentinha aí nesse processo, que é a nossa complexidade socioeconômica, né? Isso torna, de fato, esse processo
um pouco mais complexo, jamais é um impedimento da abertura, mas ela precisa de atenção especial, porque eu brinco que, se nada mudar na regulação e a gente seguir abrindo o mercado, no final vai ser bom, porque vai ter um pessoal muito grande que não vai pagar nada, então o sistema vai colapsar, né? Então, a gente precisa, de fato, trazer algumas questões fundamentais, algumas foram faladas antes, e eu começaria por, de fato, evitar custos indevidos que hoje são alocados ao cativo. A primeira, a lição número 1 disso é o famoso, agora amado, separação lastro-energia, ou separação com fiabilidade energia, como diz Barroso, né? Que, de fato, traz a expansão, os custos da expansão do sistema, dividindo entre o cativo e o livre, e desonera o cativo desses custos, né? A segunda coisa importante é rever os encargos. Hoje, 12% das tarifas dos clientes da Light, que é uma concessão super, hiper complexa, só de encargo setorial. Aliás, falando um pouco disso, lembrando como que essa questão da separação lastro-energia é importante, o nosso PMIX, nosso preço médio de compra, que hoje cai sobre o consumidor, que tem dificuldade de pagamento muito grande, ele é de R$ 250 por megawatt-hora. E super volátil, porque tem um risco hidrológico enorme nele. Então, essa previsibilidade que o consumidor quer, de fato, com uma carteira que tem um risco hidrológico enorme, ela não existe, né? Então, a gente precisa, de fato, desonerar esse processo, tá? Aí, depois, fora isso, a gente vai passando um pouco mais para a parte operacional do processo da comercialização regulada. Você precisa, em homenagem ao meu amigo Tanuri, que é o papa desse tema, separar a atividade de geração e de distribuição, no ponto de vista da distribuidora. Porque hoje elas ficam misturadas e você não dá transparência nos resultados que cada uma dessas atividades trazem. E, principalmente, são atividades muito diferentes. Então, quando você joga ali tudo no bolo, você não consegue entender o que está acontecendo. Qual é aquela atividade que está desequilibrada e aquela que está equilibrando a outra, né? Nesse processo, você fazendo uma ponte aí com a compra de energia, fica uma dúvida aí, o que você faz com a energia que se compra para suprir as perdas, o furto de energia e a perda técnica, que são coisas muito com natureza de fio. Então, a gente pensa um pouco, idealmente, seria deixar essa atividade de suprir a perda com a parte fio, né? Com a parte da distribuição, calibrando um pouco dos riscos envolvidos, dado que a energia pode meio que sobrepor qualquer perda aí nessa atividade, pode acabar com o EBITDA do fio facilmente. Então, calibrar um pouco aí quais são os riscos assumidos. E, finalmente, a gente precisa, de fato, definir condições sustentáveis do supridor de última instância, né? Você falou um pouco aí desse 30% do mercado que não vai querer migrar. Certamente vai haver aquele mercado que pode migrar e que não quer. Mas também tem o nosso complexo, né? Aquele mercado que ninguém vai querer, né? E que, como o Christopher falou, da questão do risco assumido, né? Você, então, tem um prêmio de risco assumido dentro da comercialização. Qual é o prêmio de risco que o supridor de última instância assume nesse processo? Que ele pega toda a gama de consumidores complexos para ele, né? Então, isso é totalmente plausível. A gente só precisa precificar esse risco e, de fato, remunerar quem assumi-lo devidamente. E aí a gente tem condições sustentáveis de expansão do mercado livre, mesmo com a nossa complexidade e com o nosso contrato legado aí super relevante. Tá? Rodrigo, quando o Rodrigo ouviu tem uma parcela dos consumidores que ninguém vai querer, ele já provavelmente ficou arrepiado, porque o papel dele é garantir que alguém queira, né? Então, vamos lá, Rodrigo. Temos que definir alguém que vai querer. Pois é. Ou remunerar adequadamente, né, para assumir. Não, mas, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer ao Cláudio, Eduardo, Richard, pelo convite, estar aqui participando e parabenizar pela realização do evento. É sempre bom
É sempre bom ouvirmos e também ter a oportunidade de debater com uma visão mais de médio e longo prazo do setor. É muito comum a gente participar de debates de situações que tem que resolver agora, ou tratando o passado, que acho que talvez seja ainda mais comum, né? Resolvendo as questões do passado que afetam o presente. Aí é muito bom a gente ter a oportunidade de ver uma visão mais de longo prazo. As palestras foram excelentes. E quando a gente pensa em futuro do setor elétrico, talvez seja todo o histórico do setor elétrico, nessa década e a próxima, sem dúvidas, serão os momentos de maior transformação do setor elétrico. Que a gente sai daquela cadeia tradicional de geração, transmissão, distribuição e consumo e passa por um setor cada vez mais descentralizado, em que a distribuidora precisa repensar o seu papel e o consumidor passa a ter um papel cada vez mais ativo dentro do setor, tanto na gestão da própria demanda, a gente viu a apresentação sobre resposta à demanda, como também na produção da própria energia. A gente tem observado a geração distribuída a preços cada vez mais competitivos, temos os veículos elétricos. Então, o consumidor vai ser, de fato, o centro do futuro do setor elétrico. E, com isso, é natural que ele demande maior liberdade de escolha. Isso, na minha visão, uma tendência natural do setor é a abertura do mercado, até chegarmos aos consumidores residenciais, inclusive. Temos discutido isso já há alguns anos, tanto no Câmara dos Deputados, no Senado, no governo federal, CP33, agora no projeto de modernização. Isso é muito bom. Só que é importante o que colocou dos benefícios do mercado livre. Naturalmente, o custo é talvez o primeiro driver ali para motivador para a decisão, mas existem muitos outros aspectos dentro do mercado livre que trazem benefícios. É uma flexibilidade, duração de contrato, previsibilidade, o surgimento de novos serviços que hoje provavelmente ainda nem conhecemos. Esses são, sem dúvida, pontos positivos no mercado livre. Mas é importante que essa migração do consumidor regulado para o mercado livre ele ocorra por essas razões, pelas razões corretas da abertura do mercado, e não para deixar uma conta para o consumidor cativo, que nem a Ângela colocou, que hoje a expansão do setor, a segurança do setor, ela acaba sendo alocada no mercado regulado. Por isso que é importante que essa migração ocorra de forma pelas razões corretas, que é para ter maior competitividade, flexibilidade, previsibilidade e também novos serviços, que é um ponto bem importante. E para a gente chegar a um mercado amplamente livre, a gente tem que tratar algumas questões. Tem a questão da expansão com a alocação correta de custos, tanto no mercado regulado quanto no cativo. Precisamos ter uma maior robustez financeira das operações no mercado livre, que eu acho que é um ponto importante. Diversos outros aspectos que já vêm sendo tratados para o mercado livre atual. E quando a gente pensa em um mercado livre com total abertura, a gente, sem dúvidas, precisa avançar. E tem que acontecer de forma conjunta. Não se pode abrir totalmente o mercado e depois ir atrás, porque aí a conta já ficou para trás. A gente vai estar, daqui a pouco, discutindo como tratar a conta passada. A gente tem que já antever as questões para já tratar de forma prévia. Muito bem. Vou fazer a próxima pergunta para a Fabiana, e fiquem livres quem quiser abordar também. A questão do consumidor, a gente está falando do consumidor do futuro, como que ele vai ser diferente do consumidor hoje, e como ele compara com aqueles consumidores loucos lá de Silicon Valley que o seu Chance conversou antes. Vamos lá, só vou complementar aqui um tema da questão anterior, que a gente estava falando do supridor de última instância, né, e dos contratos legados. Certamente não tem como não ter a figura desse supridor de última instância, e em relação aos contratos legados, certamente também, quando as regras estiverem muito bem definidas, claras, e o mercado conseguir fazer a precificação exata do que é o componente lastro e energia, aí o mercado vai se adequando e as coisas vão tomando um rumo cada vez melhor, porque hoje realmente fica tudo muito conturbado, e aí, do ponto de vista do gerador, como é que eu precifico tudo isso e como é que fica? Uma outra questão, acho que são 4 pontos. O segundo deles, até conversando aqui com o Andrew no intervalo, a transição não é curta, ela é longa, não existe uma transição desse modelo todo em 2, 3 anos, então, certamente, a gente vai viver aí um período de transição que tem um custo
e, certamente, o custo são os contratos legados, e aí a gente precisa entender como é que essa conta vai se fechar. E mais do que isso, a gente precisa realmente ter toda essa clareza de como é que se precifica para que as coisas comecem a acontecer e ajustar para que os leilões não aprofundem ainda mais o problema. Agora, trazendo a questão do consumidor aí do futuro. É até uma vergonha ter que falar depois das duas palestras incríveis aqui que a gente teve e dos exemplos que a gente viveu aqui, escutando dos nossos palestrantes quais são todas as possibilidades que existem no futuro. E aí, então, eu vou tentar traçar aí uma visão um pouco diferente. Não vou chover no molhado, dizendo tudo o que eles já disseram, porque realmente é esse o futuro, que já existe em outros países, e, certamente, com novas tecnologias, ainda novos produtos virão, que a gente ainda nem conhece quais são, e serviços também. Mas a gente tem olhado, e eu vou falar um pouco de dentro de casa, até ali da minha experiência com o time de inteligência. A gente tem olhado o que realmente acaba balizando esse consumidor do futuro. Existem vários estudos que dizem os 10 principais tópicos que você precisa considerar para entender o consumidor do futuro, esquecendo a energia elétrica. Vamos pensar de uma maneira bem ampla. E aí é interessante porque você começa a pensar que esse consumidor do futuro, dos 10 top pontos, eu vou trazer 5 aqui. Um deles é a questão da rapidez e da agilidade no atendimento e na resposta. As pessoas não têm mais tempo, e isso serve para pessoa física ou pessoa jurídica, e elas precisam resolver tudo com agilidade. O segundo ponto é que, com a inserção da internet e do encurtamento da distância entre as pessoas, você quer resolver cada vez mais o seu problema sem ter alguém no meio. Então, a questão do intermediário acaba, e eu acho que foi o Sr. Chance que falou, da questão da intermediação. Realmente, ela passa, toda vez que você precisa de um intermediário para resolver alguma questão, isso é um problema. E aí, vamos fazer uma reflexão disso em relação ao setor elétrico. Como é que ficam essas intermediações que a gente tem no próprio setor, como está posto hoje? Da ponta da geração, daí da transmissão, distribuição, o papel do comercializador e o consumidor no meio de tudo isso, que o que ele quer é facilidade, resolver e mais, que é o quarto ponto. Ele quer fazer suas escolhas e tomar suas decisões. Ele acha que ele conhece tudo, justamente porque a informação flui muito rápido, então você consegue ter acesso a tudo, inclusive a escolha do seu fornecedor. Você dá um Google e procura lá tudo sobre esse seu fornecedor, inclusive as reclamações que existem sobre ele, se ele vai te atender rápido ou não, e você vai fazendo as suas escolhas. Isso traz uma falsa segurança de que eu consigo tomar minha decisão e as coisas vão acontecendo. Então, a gente precisa pensar em como é que funciona essa questão da intermediação, e, em vários momentos na cadeia do setor, existem as intermediações. 2, a gente precisa pensar que o que esse consumidor quer é agilidade, facilidade, e ele quer tudo numa única plataforma. Primeiro, ele não quer falar com ninguém, ele quer, numa plataforma digital, resolver o problema dele, e, mais do que isso, ele quer fazer a gestão de todas as contas dele, de todo o portfólio dele. Hoje, com todos os apps que a gente faz a gestão dos alimentos que a gente come, do exercício que a gente fez, do banco, enfim, de tudo. E é isso que ele quer. Então, o player que conseguir se posicionar, ofertando para ele essa plataforma onde, num único local, ele consegue resolver todas as suas questões, se sente empoderado para tomar suas decisões, e não tem essa intermediação. Tem um rapaz lá da minha área que ele fala assim: eu não gosto de falar com humanos, eu quero as máquinas que respondem mais rápido. E, no fim do dia, é mais ou menos isso que todos os consumidores estão buscando. Então, daqueles top 10 pontos que a gente tem que parar para pensar, para
entender esse consumidor do futuro em qualquer business, no setor de energia não é diferente. E eu acho que quem se preparar para oferecer esse serviço, a energia é muito mais como um serviço, porque, no fim do dia, o que a gente quer é iluminação, refrigeração, aquecimento ou força motriz. Ninguém compra energia para pôr o dedo lá na tomada e levar um choque. Então, quando a gente conseguir ofertar para o cliente essa plataforma muito mais focada num serviço, eu acho que esse vai ser o grande diferencial. É mais ou menos assim que a gente tem pensado. O Nirvana é o one-stop shop para a energia, né? Falando nisso, o nosso startup man aqui, o Kiko. Christopher, diante de todas essas mudanças, ondas de choque, e até diante do que os palestrantes internacionais nos trouxeram, como é que você consegue visualizar o rearranjo de papéis na cadeia de valor, né? Consolidações, novos agentes, provendo quais tipos de serviço, mas para a realidade brasileira, né? Acho que, provavelmente, para 22% disso que você vai falar, já tem uma startup que você está criando, né? Então, não precisa abrir o business plan, não, mas só ajuda a gente aqui a visualizar esse futuro. Não, eu acho que isso essa visão que a Fabiana colocou é perfeita, né? Hoje, o cliente ele não quer comprar alguma coisa, né? Ele não quer ter um fornecedor, né? Ele quer entender como aquele produto funciona, ele quer ir lá, ele quer ver a plataforma de informação que tem sobre esse produto, seja ele qual for, né? E ele quer ter opção, ele quer escolher. Então, quando a gente começou lá atrás, com o Mercado Livre, era quase que não tinha opção, né? Porque eram grandes consumidores consumindo uma energia que você trabalhava como um consultor, praticamente. Depois, o que vai acontecendo? Você vai virando um parceiro do consumidor, né? E aí você vai vendo as necessidades que ele passa a ter, e tudo gira em torno da necessidade do consumidor. Então, depois você vai fazer um processo onde você vai explicar para ele como funciona uma contratação de energia no Mercado Livre. Depois você vai dizer como é que ele faz um processo de eficiência energética. Depois você vai dizer como é que você usa a bateria para poder melhorar a situação dele. Depois você vai fazer um projeto de trazer toda essa informação dele para dentro de uma plataforma. E muito dessa questão hoje é você ter os dados, né? Você ter os dados. Se você tem informações sobre o seu cliente, que são informações das preocupações que ele tem, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que é um produto que ele aceita como risco, como vantagem, e você conhecer o teu consumidor, tudo é ao contrário, né? Ele nasce do consumidor, né, para você poder desenvolver coisas que você possa oferecer para esse consumidor e que ele se sinta bem atendido, né? Não adianta você ir lá com um produto e dizer, olha, isso aqui é um produto aqui que cabe para você, ou me passa esse dado para eu te dizer o que você vai... Ou você ir lá como um vendedor do produto. Você tem que oferecer soluções, né, que tenham várias opções, como a Fabiana falou, e essas opções, ele vai escolher o que é melhor para ele, né, o que ele gosta, o que ele entende que traz esse benefício. Agora, o que toda a plataforma de todo negócio ela quer? Ela quer conhecer o cliente, né? Uma Amazon, por exemplo, ela sabe que o Eduardo vai comprar o iPhone novo antes do Eduardo saber que ele vai comprar o iPhone novo. Aí ela vai lá, vai comprar um lote de iPhone, onde ela já sabe que vai vender para o Eduardo, e ela vai ter, né, um fluxo de caixa 40 dias negativo, né, no caso dela positivo, né, em relação a todas as outras empresas, mas ela plantou essa inteligência para ela saber o que o Eduardo ia querer
né, comprar antes mesmo dele saber. Então, o consumidor de energia ele tem muito essa característica, né? Ele não sabe direito o que ele quer, porque as coisas são complexas, porque a regulação é complicada, mas você tem que conhecer ele para você poder conhecer a característica dele, o custo dele, o contrato dele, o que cabe, né, e o que ele gosta para você poder acertar muito mais na hora que você vai fazer uma venda de um serviço para esse consumidor. Então, a visão é sempre... e isso é uma coisa, né, que a gente vê veio caminhando, né? Antes, o mundo inteiro queria fazer produto para vender para o consumidor. Hoje, todas as empresas de produto, elas querem virar uma empresa de serviço. Uma John Deere, ela não quer vender um trator, ela quer vender um sistema de gerenciamento da sua fazenda, né, inteira, com satélite, com tudo. Agora, transformar o seu produto em serviço não é você alugar o seu produto, é você entender o consumidor, e se aquele teu produto não é competitivo, abandona ele e faz outro. Né? Então, isso é radical para as empresas. Né? O radical não é você... acho que alguém até falou isso hoje, né? Às vezes você senta em cima de uma coisa e você insiste naquela fonte ou naquele coisa porque você acha que aquilo o consumidor tem que querer. Né? Ele não vai querer. Né? O que você tem que fazer é o contrário. Você tem que sentar e dizer o que ele vai querer. Ele quer solar? Então é solar. Você é um investidor. Né, num produto, você não é, um criador de um produto que tenta empurrar isso para o consumidor. Né? Então, o Kiko falou bastante de quem detém o dado é quem detém o poder. Parafraseando um pouco do que você falou, mas, então, isto dito, não sei quantas mil vezes eu e a Ângela temos conversado sobre essa configuração de deter o dado do consumidor acaba colocando, pelo menos na minha modesta opinião, o papel da distribuidora numa posição muito privilegiada. Né? Então, elabore sobre isso, Ângela. Como é que você visualiza aí, inclusive as novas competências que têm que ser desenvolvidas na distribuição? Né? A gente até brinca que, para quem estuda, vai para uma business school, a hora que vê marketing, tenta aplicar no setor elétrico, não usa nada, né? Porque você não tinha que ir atrás do cliente, não aplicava nada. Né? 4Ps para quê? O preço é regulado, o produto é esse aqui, toma se quiser, a distribuição vai pela rede e acabou. Né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre qual que é o papel da distribuidora nesse novo mundo, e depois a gente vai engatar com... Eu prometi que a gente não ia fazer audiência pública presencial da ANT 178 agora, né, Rodrigo? Então, não vamos adiantar, não, mas conectar isso em relação a qual que é o papel que o regulador tem que desempenhar, olhando para esses novos papéis ao longo da cadeia, que está toda reconfigurada. Né? Bom, obrigada, Eduardo. Primeiro, só parafraseando aqui meus colegas, agradecer muito pelo convite, que eu não falei antes, né, que eu estou gostando muito desse evento, está sendo muito rico, os palestrantes muito bons, né, alguns eu já conhecia, outros eu não conhecia ainda. E aí, indo para a sua questão, falando o consumidor do futuro, né? E com as questões que o Kiko vem trazendo para os consumidores dele. A gente imagina isso para 80 milhões de consumidores, né? Que, de fato, é o mercado potencial disso. Obviamente, cada consumidor tem as suas características, a segmentação de mercado é fundamental, porque a gente tem aqui a África e a Suíça, mas todos estão abertos a isso. Hoje, qualquer classe social tem um smartphone e está totalmente aberta às questões que a Fabiana colocou, seja qual for a classe de consumo. Né? Então, a gente precisa trazer a distribuidora para o jogo, para ter acesso a essa massa. Eu brinco um pouco, porque meu time do coração, que é o Flamengo, acaba de descobrir o valor da sua torcida e conseguir extrair valor disso e virou o melhor time do Brasil. Né? Disparado. Né? E hoje tem jogo. Ai, meu Deus. Aguenta coração. Mas, assim, a questão é, a gente precisa acessar a torcida do Flamengo. Mas, de que forma?
certamente não é só para a distribuidora botar dinheiro no bolso, é para haver, de fato, um valor agregado no todo. Então, esse é o grande desafio da regulação. Como trazer a distribuidora para o jogo de forma que haja valor agregado no todo, né? A regra atual, as condições atuais, deixam um pouco a distribuidora um pouco de fora do processo. A gente precisa, então, discutir isso melhor. Tem uma questão fundamental, não só porque a gente vai acessar a torcida do Flamengo e vai, de fato, maximizar os benefícios desse processo, mas a gente vai ganhar escala para reduzir o custo da tecnologia. E isso é fundamental, porque aí você começa a falar de equações de custo-benefício que se fecham, né? Você não precisa jamais aqui, acho que um pilar importantíssimo, e até o Barral está por aí, não sei se ele ainda está, mas ele sempre falava assim, a tecnologia não pode ser um fim em si, né? Ela é um meio para se atingir os objetivos regulatórios e de sustentabilidade. Então, isso acho que é um pilar muito importante, né? A gente não pode trazer a tecnologia a qualquer custo, certamente. A gente precisa dar o sinal de preço adequado para o consumidor final, e, do ponto de vista da distribuição e de quem está vindo nesse mercado, incentivar ao máximo, regulação por incentivo na veia, que quem entre esteja, de fato, buscando maior benefício com menor custo, né? Então, uma vez que a gente consiga essa equação, a gente abre as portas para a digitalização das redes, né? Não os 80 milhões, mas primeiro nas concessões ou nas regiões que façam, que apresentem melhor custo-benefício desse processo, com o smart meter, né, em escala maior, reduzindo bastante o custo, e aí você abre as portas para a transição energética, entrada dos recursos energéticos distribuídos com maior volume, né? E acho que o Ken falou um pouco do processo de dados, né? A gente abre também uma nova indústria de data mining, de machine learning, que a gente estava falando um pouco aqui com o Limp. As informações que vêm desse processo, desses 80 milhões de consumidores, ou, no primeiro momento, que sejam 10, né? Com medição a cada 15 minutos, entendendo todo esse processo, sei tudo sobre eles, né? E consigo operar a minha rede de forma completamente inovadora, né? Então, vai mudar muito a forma com que a distribuidora opera a sua rede, que vai se tornar mais eficiente. Muitas coisas remotas, a introdução do Smart Grid. E uma questão fundamental, que nessa plataforma indutora da inovação, a questão da segmentação de mercado. Nós temos a mistura da África e da Suíça. Então, a gente vai ter produtos adequados para a África e para a Suíça. E, com isso, o meu ponto inicial da complexidade socioeconômica fica mais sustentável, porque eu vou, de fato, conseguir trazer ferramentas de gestão do consumo do uso da rede que melhore, faça a energia caber melhor no bolso do consumidor, né? Principalmente com ferramentas que o ajudem a ser mais eficientes. Um processo que, dentro dessa transição, vai tornar o consumo não só da baixa renda, como da alta renda mais eficiente, né? Você vai ter o seu consumidor lá que quer ver tudo numa plataforma, vai ter também o acesso à medição dele online, ali, para saber se ele está estourando, se não está, gestão do horário de consumo, a máquina de lavar lá do Richard, né? O ar-condicionado, que para a gente é o mais importante aqui, né? A nossa ponta é no ar-condicionado. Então, a gente abre um espaço aí muito importante, que eu acho que aí, finalmente, com essa entrada, com essa maior complexidade e, de fato, eliminando os subsídios, mas, mesmo assim, com a redução da tecnologia, a gente vai ter entrada de recursos energéticos distribuídos, a distribuidora passa a ter uma gestão mais complexa da sua rede, e aí o sinal de preço é fundamental. Aí meu tutor, né, Paulo Borne, aí
fala isso o tempo todo para mim, não posso deixar de mencionar que, de fato, essa maior complexidade da gestão da rede de distribuição precisa ser adequadamente precificada. Mas, quando a gente separou lá a atividade de comercialização da atividade de distribuição, isso fica muito mais fácil, porque fica mais transparente os custos da rede, né? E como eles devem ser alocados. Lembrando que esses custos são diferenciados por região, por horário. Então, a estrutura tarifária vai entrar de forma muito importante nesse processo, né? Perfeito. É curioso ver que em todas as falas a gente destaca a importância o valor da informação, tanto pelo lado do consumidor, que nem a Fabiana colocou, que o consumidor cada vez ele quer mais informação, ele quer tudo na hora, no momento, no aplicativo, não tem mais paciência para ligar, para falar com o operador, ele quer tudo naquele momento. Pelo que a importância da informação para o provedor de serviço, que ele precisa da informação do cliente para oferecer aquele serviço que, de fato, o cliente tem interesse em adquirir. E a distribuidora, que é a detentora maior da informação. E a gente pensando na modernização do setor, é importante que a regulação crie esse ambiente para que essa modernização, de fato, ocorra de forma acelerada, que a regulação seja um facilitador para o desenvolvimento das novas tecnologias, como redes inteligentes, a geração distribuída, mas que ela ocorra com equilíbrio. Quando a gente pensa em a discussão, já tivemos diversas conversas com as distribuidoras sobre a valoração desses ativos ligados à inovação, como medidores inteligentes, por exemplo. Sempre se discutem alternativas, que é o reconhecimento em ciclos em períodos inferiores ao ciclo tarifário, anual, por exemplo, que aí acabaria saindo um pouco do modelo, do regime regulatório do price cap, que é o nosso modelo, se a gente fizesse ano a ano. Tem outras possibilidades também. Eu até, particularmente, ainda sem uma opinião definitiva, mas tendo a defender mais a regulação por incentivos. Talvez uma parcela dentro do PD, do fator X, alguma forma de tratar outras receitas, tratar essa depreciação desses ativos, que são, de fato, em períodos bem menores e que, no modelo atual, acaba, às vezes, não se viabilizando. Acaba em pontos específicos, mas não acontecendo, talvez, na velocidade que poderia acontecer se a regulação talvez criasse um ambiente mais favorável. Aí tem que verificar como seria essa adequação. A estrutura tarifária certamente tem a contribuir com essas inovações, o modelo de estrutura de tarifária multipartes, talvez tarifação horária, certamente esses avanços podem contribuir para a modernização do setor. Agora, já falando um pouco mais do tema que tem gerado debates acalorados no momento, que é o debate sobre a 482, a geração distribuída, eu acho que é muito em linha com o papel do regulador, que é permitir que o setor se desenvolva de forma sustentável, com equilíbrio. Hoje, o modelo vigente do sistema de compensação, da regulação, na nossa visão, ele não é sustentável no longo prazo, ele acaba transferindo custos para os demais consumidores que não são os prosumidores. E a gente entende que, para que a geração distribuída continue acontecendo de forma sustentável, é preciso, sim, discutir a norma e propor essas alterações. É isso que fizemos com a abertura da audiência pública. Ainda não é uma proposta definitiva, né? A audiência pública é justamente para ouvir novamente a sociedade. É um processo que já tem sido debatido há mais de um ano. Tivemos a primeira etapa de consulta pública em 2018, primeira etapa de audiência pública no primeiro semestre, e agora, novamente, com mais etapa, com o objetivo, basicamente, de permitir que a geração distribuída continue crescendo, e a gente não tem dúvidas de que a geração distribuída vai continuar crescendo. Acho que em todo o mundo foi assim. Os países que são referências na geração distribuída passaram por essa discussão que nós estamos passando agora, de você sair de um modelo em que existem mais incentivos para se instalar a geração, para um modelo mais equilibrado. Entendo que estamos fazendo essa discussão no momento correto, acho que com previsibilidade, naturalmente, preservando os direitos daqueles que fizeram os investimentos, que é a premissa básica de toda a regulação, né, que é o que faz com que a nossa regulação seja respeitada e que tenhamos os investimentos no setor elétrico, que é um setor que demanda investimentos superiores a 20 bilhões de reais por ano. Acho que a marca maior do nosso setor é justamente respeito aos contratos, previsibilidade, estabilidade regulatória.
O Cláudio sabe que eu sou fã do Gary Becker, que foi quem ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 82. Né? Ele ganhou por causa da teoria de grupos de pressão. Só porque ele conseguiu modelar as equações diferenciais que simplesmente faziam o seguinte: os grupos de pressão, aqueles que a gente conhece bem lá de Brasília, só querem fazer duas coisas: ou diminuir a carga tributária que eles pagam, ou aumentar o subsídio que eles recebem. Né? Então, nessa discussão que está agora em audiência pública, talvez até sem a mínima pretensão de dar dica para a ANEEL, mas acho que tem um problema de comunicação que precisa ser atacado com bastante energia. Não é que eu estou prejudicando, eu estou diminuindo um incentivo e agora é hora de ir tirando. Né? Se a ideia de fazer esse subsídio cruzado, né, uma classe de consumidores pagando o benefício do outro, era de começar a fazer rolar a bola, acho que a bola já está rolando. Né? E agora, vamos lá, vamos ver como é que a reação vai acontecer. O Rodrigo, engatando nisso, aquele mantra nosso de por que regular? Né? Então, competição sempre que possível, regulação só onde é necessário. Né? Quando a gente olha para composição tarifária, aliás, aquela ferramenta que a ANEEL disponibilizou, luz na tarifa, né? Maravilhosa. Assim, aqui a gente tinha que ficar... Era uma tortura ter que ficar coletando. Pois é, nossa, pelo amor de Deus, rodar aquilo ali era tortura. Né? Todo mundo fazendo a mesma coisa, provavelmente com um monte de erro. Né? A gente olha para um desenho ao longo do tempo muito engargalado, né? Muito pouco espaço. E como é que a gente encaixa, como é que você vê, qual é a cunha que eu tenho que abrir para permitir coisas que, como a Ângela falou, digitalizar a rede com que dinheiro? Né? Então, quem que tem que sair para esse investimento poder entrar, dando, inclusive, margem para que as distribuidoras comecem a atuar como DSOs, né? Distribution Systems Operators, e aí, então, gerenciando microgrids, provendo serviços valorizados pelo cliente com quem ela tem o contato final, ela tem o domínio do last mile. Né? Então, de onde vem? Né? Eu sei do esforço que a ANEEL está fazendo para dar não apenas transparência para a carga de tributos e encargos, a gente também faz um monte de trabalho lá, para mostrar os dados, 49% da média nacional é ocupada por isso daí. Então, onde é que você acha que devem ser os dois ou três primeiros passos para a gente abrir espaço na base de remuneração, né, e ir ocupando essa base de ativos com coisas boas que, inclusive, é CAPEX que diminui OPEX no futuro. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Só precisa ser bem reconhecido, não apenas na quantidade, mas no tempo adequado em relação ao ciclo de vida daquele ativo. Não, perfeito. Acho que é muito alinhado com a visão da ANEEL, de que ela não deve intervir direcionando os investimentos ou a forma de instalação desses equipamentos de modernização. Ela tem que criar um ambiente para que as distribuidoras, que são as detentoras do conhecimento, tenham possibilidade de fazer esses investimentos. Na regulação, é um ponto que tem que se avaliar, se seria, até que nem eu coloquei, reconhecimentos em ciclos menores, que, a princípio, tem algumas resistências. A questão do fator X, que é um ponto que eu acho que pode ser utilizado no sentido de viabilizar investimentos em inovação. Inclusive, até estamos com a audiência pública aberta, até convido todos a participarem e contribuindo. Acho que seria um caminho talvez um caminho para tratarmos a questão da inovação como um incentivo, para a gente não cair no incentivo, né, cair na vontade de acabar migrando para uma regulação por custos. A gente tem que fugir disso, a gente tem que caminhar para a regulação por incentivos, criar um ambiente para que a distribuidora faça os investimentos e tenha, naturalmente, os ganhos decorrentes da redução de OPEX, porque a gente quer uma rede moderna, não só para falar que tem uma rede moderna, tem que ser uma rede moderna que traga benefícios para o consumidor e para a prestação de serviço. Acho que esse é o grande desafio. Temos que aprender com países que já tiveram sucesso nessa missão de modernizar as redes. Bom, pessoal, a gente está chegando no limite aqui. Eu sei que tem gente com voo, então a gente vai tentar respeitar o limite. Aí eu peço só um pouquinho de disciplina, mas não é obrigatório, não. Se alguém quiser fazer 1 minuto de últimas palavras, fica à vontade, mas 1 minuto mesmo, né, para a gente partir para o encerramento. Tá bom? Estamos bem? Então, Luciano.
Então, nós agradecemos aos painelistas, aos moderadores, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Muito obrigado. Para encerrar a nossa conferência Brasil Energy Frontiers 2019, convidamos ao palco o senhor Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil. Que vai falar meia hora aqui para vocês. Então, pronto. Eu fico na foto e vou falando. Pronto. 1, 2, 3 e... A minha palavra... Brincadeiras à parte, ela é muito breve. Eu tinha que fazer o balanço da conferência, mas não vou fazer balanço. Eu curti muito, espero que vocês tenham gostado. Só um aviso, as apresentações estarão todas disponíveis no nosso site. Então, enfim, a memória está prolongada e breve, enfim, foi gravado aqui. Breve nós teremos uma publicação, que é um boletim que vai retratar os melhores momentos da conferência, onde vamos registrar o que foi dito, especialmente pelos debatedores aqui. Cabe a mim também anunciar as próximas conferências, eu espero vê-los aqui. A próxima será em 2021, depois de 2023, 25, 27 e 29, espero revê-los em todas elas. Eu quero agradecer muito ao time gigante do Instituto que fez com que essa conferência acontecesse e um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores. A frase é meio lugar comum, mas, sem dúvida nenhuma, se não fosse esses patrocinadores, nós não teríamos feito esse encontro aqui, que nos divertiu tanto. Eu estou me referindo aos patrocinadores Ouro, a ENDE, a CPFL, a SPIC. A Adriana ficou aqui, a presidente da SPIC, foi a primeira vez que ela participou de uma dessas nossas conferências, ela estava aqui o tempo todo. Enfim, a gente fica muito orgulhoso com isso. Os patrocinadores Prata, Energisa, EDP e Enel, e os patrocinadores Bronze, Comerc. O Kiko ficou aqui porque nós o botamos no último debate, então ele não tinha como fugir. Mas, enfim, a Comerc, a Argo, a ISA-CETEP, Neoenergia e IBS Energy. Eu estou vendo, Antônio Bento também esteve conosco aqui o tempo quase todo. A todos vocês, muito obrigado, principalmente vocês, enfim, que são o sentido de tudo isso, vocês que assistiram à conferência até agora, e espero revê-los nas próximas edições. Muito obrigado.